Beleza, agora estou vendo a galera. Agora estamos em casa. Ó, eu estou olhando de um outro celular e no celular que eu estou olhando aparecemos nós três. Perfeito, Beleza. então. Tá joia? Então, pessoal, boa noite para quem já chegou. Nós ainda estamos aguardando algumas pessoas e enquanto a gente vai aguardando aqui, vamos colocar uma musiquinha para descontrair. Vamos ver se vocês ouvem. Ouvindo a música? Tá alto. Tá alto? Tá alto. E agora? Melhorou. Aí já tá, a galera tá chegando. Boa João, noite. meu parceiro de futebol. Boa noite, João. Deixa eu ver quem que tá aqui. Estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Beleza. Obrigado, João. Se Deus quiser, vai ser uma noite bem gostosa aqui. Como nós marcamos às 8 horas, então o pessoal ainda vai chegar. Raquel, boa noite. Mas tá um barulhinho aí. Beleza. Sintonizando? Eu consegui colocar na tela do computador aqui, aparece para mim quando alguém mandar alguma mensagem. Deixa eu só. Pronto. Então, um chiadinho, será que é da música? Agora, Talvez seja do ar-condicionado, mas eu vou fazer o seguinte: assim que nós pararmos a música, eu coloco o fone de ouvido, e daí o fone não deixa entrar o barulho do ar. legal. O Rafa tem uma outra live amanhã já, Rafa? Eu vi Uma outra lá, live. Divorciado sim, presente sempre. muito legal esse tema. E essa pessoa que vai fazer a live com o Rafa, ela também faz parte da nossa mentoria. Nós conhecemos ela no PTG Experience. Isso. Ela tem uma história de vida fantástica. Então, essa live de amanhã também vai ser muito legal. E é um tema que causa muita discórdia, né? Principalmente no final do relacionamento. Sim, é raro você É raro, né, chegar num acordo, né? Se não chegou a ponto de separar, chegar num acordo com acordo maduro, né, para focar nos filhos e tudo mais, né? Com certeza. essa maturidade, né, que vocês vão falar amanhã é algo muito bonito de se ver, mas é difícil de se alcançar, né? Mas tem jeito, e é isso que vocês vão ensinar. É isso mesmo. E, na verdade, eu vivo dessa forma, né? Eu tenho uma super relação com a minha ex-mulher. Aí as pessoas que vão entrando agora falam, nossa, fala de encontro de sentido, tá falando de separação, né? Eu acho que, será que é Carol, por aí, né? A Carol, abração, Carol. aqui, Sorveteiro 019, boa noite. Um minutinho. Isso aí.
Como é que tá a minha imagem para vocês? Ela tá boa ou ela tá distorcida? Ela tá desfocando, às vezes. É, A do Rafa não, a sua tá desfocando, Márcio. Melhorou? Melhorou. Toninho, velho Toninho, abração, meu amigo. Boa noite, Toninho. Olha, eu já tirei, engraçado, eu tirei do Wi-Fi aqui e coloquei nos dados. Deixa eu ver se tem um. A imagem está travando um pouquinho, mas a voz não, né? Não, a voz não. Tá bom. Bom, Terminando a música aqui, a gente começa. tá certo. Tia Marlene entrou. Oi, tia. podemos começar, pessoal. 21. Podemos. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. É uma alegria fazer essa live com dois caras aqui extraordinários, dois amigos que a vida me deu de presente. Nós já temos aqui 35 anos de amizade. Então isso é uma coisa que só deu Deus para explicar algo assim. Né? E o Rafa também é um novo amigo que a vida me deu de presente recentemente. Né? Nos conhecemos num evento em São Paulo onde tinha mais de 1.000 pessoas. Então você conhecer alguém no meio de um evento assim e se tornar amigo. E depois decidimos fazer parte da mesma mentoria, né? Estudamos juntos, temos projetos juntos e conversando a gente descobriu quanta coisa em comum nós temos e por isso que nós decidimos fazer essa live. E um dia essa live nasceu conversando sobre um livro e aí trouxemos essa história maravilhosa que nós vamos discutir aqui com vocês. Nós vamos falar sobre propósito hoje. Então, qual que é a primeira pergunta que eu vou fazer para todos nós aqui? Uma reflexão para depois a gente entrar nessa discussão. Vamos imaginar que hoje é a nossa festa de aniversário de 80 anos. Então, recebemos muitos convidados, estão todos lá muito à vontade, muito felizes, e eles decidiram fazer um discurso para falar sobre nós, sobre a nossa vida. O que será que as pessoas falariam na sua festa de 80 anos? Como é que você viveu a sua vida durante esses 80 anos? Será que você fez valer a pena? Será que você encontrou o seu propósito na vida, a sua missão, e entendeu que você tinha uma missão, que você tinha um dom, que tinha algo maravilhoso ali para ser mostrado, para ser transferido? E é sobre isso que nós vamos falar. Então, pensa um pouquinho, rapidinho, poucos segundos aqui. Imagina quem seria a pessoa mais especial dessa festa que faria o primeiro discurso para falar sobre você. O que essa pessoa diria? No nosso convite para a live, a gente até falou, né? Se nós se morrêssemos hoje, né? Teria valido a pena a nossa vida, mas vamos falar sobre viver, sobre celebrar a vida. O que vão dizer da nossa vida, de como nós vivemos. O filme que vai ser passado lá, o que será que vai ser mostrado nesse filme? Que alguém preparou com muito carinho. E é por isso que nós vamos falar sobre propósito. Comigo aqui, eu tenho o Rafa Lanza. O Rafa é um empresário da área de software que passou por uma transformação
maravilhosa na vida dele e que decidiu não ser egoísta e levar essa transformação para outras pessoas. E tem cuidado de muita gente, tem ajudado a transformar muitas vidas. Depois o Rafa vai se apresentar aqui e falar um pouquinho mais sobre isso. Um grande estudioso da mente humana, mais do que da mente, da alma, do coração. Tem aqui também comigo o Dr. Luiz Ferraz, psicólogo, concluiu agora seu doutorado em psicologia na Argentina, especializado nesta área de propósito também, em cuidar das almas. Já cuidou de muita gente, tem uma história maravilhosa que passou por comunidades como a Canção Nova, comunidades terapêuticas, cuidou daquelas pessoas que a vida mais joga longe, joga fora e discrimina. Então sabe o que é olhar bem no fundo dos olhos, olhar no coração. E vai falar um pouquinho pra gente sobre um grande autor chamado Viktor Frankl. Então eu começo com vocês. Rafa, o que será que iam falar no seu aniversário de 80 anos? Boa noite, pessoal. Tenho certeza que falando no meu aniversário de 80 anos, como aquele cara vai fazer falta. Eu acho que é a alegria que eu busco transmitir para as pessoas, os aprendizados que eu tento passar para as pessoas, independente de quem seja, e principalmente pela minha história de vida, eu acredito que esse que vai ser o melhor comentário e a forma como as pessoas me verão. Eu sempre digo para o pessoal, que é uma vez que eu já conversei sobre como seria um dia de velório da minha festa. Eu já imagino uma costelada ou feijoada e uma festa com todo mundo lá, porque é assim que eu vivo. Eu acredito que tem que viver com alegria, né? E muito da minha história, eu trago muito disso, em várias partes. Eu tive dois momentos que eu lembro que são os mais marcantes, onde eu realmente tive uma busca do sentido da minha vida. E um deles é quando eu pesava 152 quilos e estava numa mesa de cirurgia, devido à cirurgia bariátrica. Porém, a bariátrica que eu fiz nunca foi por uma questão de estética, e sim por estar com 28 anos e ler uma notícia onde falava que homens entre 30 e 35 anos tinham muita propensão a ataques cardíacos, né? E eu, com certeza, tinha uma grande chance de ter um ataque cardíaco e não sair dessa. O que me motivou, então, a fazer essa cirurgia foi uma menina que hoje tem 10 anos, que é a minha filha. Esse foi um dos momentos que eu virei a chave da minha vida na questão das minhas atitudes. Um segundo momento foi numa cama de Covid, uma cama de hospital, onde tive uma intervenção cirúrgica devido a um nó no intestino e estava com Covid também, né? Fiquei 9 dias internado e foi um momento que realmente eu me voltei para a espiritualidade e disse para mim mesmo, se eu sair daqui, eu vou começar a fazer tudo diferente. Dali para frente, então, eu deixei um pouco a questão de desenvolvimento de software, que é o que eu faço hoje, tenho empresa disso, trabalho com clubes e federações de futebol, para iniciar, então, o desenvolvimento de pessoas, sempre levando esse pensamento positivo, essa saúde mental, que hoje se fala muito inteligência emocional para as pessoas. Eu acho que o mundo está muito carente de você entender quem é você, né? E acho que essas situações que eu passei na minha vida me trouxeram justamente essas perguntas e eu busco cada dia mais uma resposta. E uma pergunta que me move muito, principalmente por causa desse último fato da cirurgia, que eu levanto e já penso, é: e se você não abrisse mais os olhos, quem você deixaria? Acho que baseado nisso, a nossa vida tem que virar em torno desse significado. Muito bem, que história maravilhosa, Rafa. Tenho certeza que por trás dessa história ainda tem muita coisa que passou na sua mente. E aí, nesse momento, deve ter entrado a questão do propósito, não é mesmo? Com E, certeza. e o Luiz, o que será que diriam no seu aniversário, hein, Luiz? Então, É a nossa briga, né? Quem que vai estar lá? Se eu vou estar lá falando de você, você vai estar falando de mim, né? Isso vai dar uma briga, pô, já começa por aí. eu acho que você vai estar falando de mim, não é falsa humildade. É o meu, eu tento, né, até vou falar disso, de não assustar tanto com o outro lado, entende? Até falarei um pouco disso, né? Quando eu me lembro que
Márcio, né, que ele precisou de um psicólogo, uma psicóloga, e eu indiquei uma, eu estava no segundo ano de psicologia, e quando a gente foi até lá, eu falei que estava no segundo ano, e ela me passou um livro do Viktor Frankl, que realmente mudou a minha vida, assim, na questão do sentido, buscar sentido. Aí, como psicólogo, eu vou indo pessoas, né? Pensou nessa festa, as pessoas, né, de 80 anos, né, as pessoas falando muito bem de mim, e eu lá no fundo achando que é um pouco mentira o que eles estão falando, e eu meio que decepcionado comigo, porque eu não fui realmente o que eles estão falando que eu fui. Então, quando a gente fala de sentido, esse olhar para dentro, depois eu vou falar mais disso, de a gente, aquilo que está lá dentro, eu realizar no mundo aquilo que eu sou. Entende? Aquilo que eu sou mesmo, que está lá dentro de mim, eu preciso realizar isso no mundo. Entende? E aí a gente vai falar sobre isso, né? Quando o Frankl explica muito bem sobre isso, mas já assim de início, né, nessa festa, né, que vocês também ficaram pensando que estariam falando de mim, né? Até tem um teste sobre isso, que depois a gente, se vocês quiserem, pede lá no direct lá, e eu mando um testezinho de 2 frases lá que fala sobre o sentido da vida, para você descobrir, sabe? É muito legal, eu aplico ele no consultório e funciona muito bem. Então, Márcio, dessa festa de 80 anos, o que eu queria ouvir de mim mesmo. Cara, você fez valer a pena, você fez valer a pena. Você fez valer a pena. Eu tenho lutado para isso, sabe? Eu brinco com o meu filho, né? Eu falo assim, eu tenho receio de ser o segundo melhor pai do mundo. Entende? Eu falo, não, eu tenho que ser o melhor. Eu quis ser pai dele, né? Ele não existia, mas eu quis ser pai dele. Então, como pai e como na área dos estudos de psicologia e espiritualidade, agora concluindo o doutorado, né? Eu penso assim, não é pouca coisa, sabe? E eu preciso, né, fazer isso valer a pena. Fazer isso chegar nas pessoas e ajudar. No meu antigo trabalho, né, eu atendi lá mais de 6.000 pessoas e eu senti ter feito isso. Mais de 6.000 pessoas, mais de 6.000 atendimentos. Sabe? E com essa missão, sabe? De a pessoa chegar no consultório e sair dali. Sabe? Então tem isso, tem esse algo a mais. Aí depois, Márcio, eu falarei sobre isso, falar sobre os caminhos para encontrar o sentido da vida. Tá ok? Joia. E curioso que você falou sobre Viktor Frankl. Quem foi Viktor Frankl? Né? Como é que o Viktor Frankl entrou, por exemplo, na vida do Rafa? Como é que nós chegamos nessa live aqui para falar sobre o livro dele? Quem é esse cara, sim, Rafa? Esse cara entrou na minha vida porque eu estava lendo um outro livro baseado em Phil Stutz, que é um psicoterapeuta, onde ele tem uma metodologia um pouquinho diferente da tradicional. Ele trabalha muito com as questões dos desenhos e busca sempre apenas enfrentar, na verdade, as situações vividas pelos pacientes. E com isso, ele se tornou o psicoterapeuta das celebridades de Hollywood. E é muito interessante o trabalho dele. Em um dos trechos desse livro, ele justamente falou sobre o livro Em Busca de Sentido, que é o do Victor. E daí, com isso, eu conversei contigo ainda, eu acho que acredita, né, Márcio? E daí você disse, nossa, eu tenho um amigo meu que fala muito sobre esse livro. Então, baseado nesse contexto, que eu vinha conhecer, então, o Luiz, né? Que esse livro é sensacional. Acredito que até o Luiz pode abrir para o pessoal, para quem não conhece o livro, até poder conhecer a história do Victor e entender o que realmente a gente quer passar aqui hoje, né? Que algumas situações que a gente tem, às vezes, aquele pensamento, nossa, estou numa situação muito difícil e não tem saída. Cara, sempre tem. Sempre tem. Acho que na vida você tem 2 caminhos, o sim ou não, o posso não posso, o faço não faço, e por aí vai. E o Victor provou isso na pele, né? Não foi nenhuma situação, vamos dizer assim, suave na visão de muitas pessoas,
porque foi uma vivência onde atingiu o mundo inteiro. E até hoje fala-se muito desse acontecimento. Eu me lembro de uma história que o Luiz me contou quando ele me apresentou esse livro, e eu nunca mais esqueci dessa história. Que eu vou pedir para o Luiz contar para todo mundo aqui para ter esse gostinho aqui de entender. Quando ele falava lá para o amigo de cela dele no campo de concentração, né, que todos os dias ele falava assim, ó, quando você sair, conte para minha esposa que eu pensei nela todos os dias. Você lembra dessa história que você me contou? Eu lembro. Eu vou pedir para você compartilhar com a gente aqui sobre isso daí. Então tá, a hora que eu chegar aqui eu vou falar da história dele assim, no campo de concentração, você me ajuda a lembrar que tem que falar disso. Tudo bem. Bom? Ó, o Viktor Frankl, ele viveu na época do Freud e na época da Segunda Guerra Mundial. E o Freud, ele tem a teoria dele que o ser humano é movido por pulsões, por instinto, né? De forma que se colocar as pessoas numa mesma situação, todos terão o mesmo comportamento. Se tiver as mesmas situações, uma situação igual, a gente vai ter o mesmo comportamento. Desde que tenha ali as mesmas, o entorno, né, ofereça uma mesma condição e as pessoas vão agir igual, segundo Freud. E o Frankl tinha uma visão diferente disso, que não, que o ser humano ele é único, ele tem liberdade e ele pode sempre decidir. Aí o que acontece? Quando, em 1942, né, quando a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo, a Alemanha chega na Áustria, onde eles viviam. Então, na época, e aí o povo começa a conseguir vistos para ir embora, né, por causa dos nazistas. E aí ele também estava casado, a esposa estava grávida, e ele consegue um visto para ir para os Estados Unidos. E aí ele pega, e agora eu vou embora, não vou deixar meu pai, minha mãe, a turma aqui, não vou, e a guerra é guerra, né? Não é pouca coisa. Então ele conta que ele entra numa sinagoga para fazer uma oração, para saber o que ele vai fazer da vida. Faz uma oração, vai embora. Quando ele chega em casa, o pai dele pegou para guardar um pedaço de uma pedra, né? De uma mesquita que tinha sido destruída. E aí ele pega a pedra e olha e fala, pai, o que é isso? Ele fala, olha, é uma pedra lá da mesquita e ela é um pedaço dos mandamentos de Deus. E qual que é? Ele falou, é o quarto mandamento, ó, dá para ver, é honrar pai e mãe. Aí ele fica, poxa, honrar pai e mãe, e agora eu vou embora para os Estados Unidos e largo meu pai e minha mãe aqui. E aí ele toma a decisão de ficar e o visto vence. Entende? Então ele fica e parece pouca coisa, né? Ficou e daí, né? Vai enfrentar. Acontece que daí começa a deportação dos judeus e ele é deportado para o campo de concentração. Lá ele fala dos horrores da guerra, né? Quando ele chega lá, ele começa a pensar como que eu vou sair daqui. E ele descobre que tinha 3 formas de sair de lá. Uma delas ela era pelo chaminé, como fumaça, né, das câmeras de gás. A outra era segurar na cerca elétrica também. E a terceira era sair vivo. Aí ele conta que ele pegou na mão dele assim mesmo e fez um acordo. Eu não vou nem ir para a cerca e vou fazer de tudo para não ir para a câmara de gás. Eu vou fazer de tudo para sair daqui. Por quê? Porque eu tenho certeza que a esposa que estava no campo de concentração também, em outro campo de concentração, eu tenho certeza que ela vai estar o tempo inteiro acreditando que eu estou lutando. Ela vai acreditar que eu estou lutando, então eu não posso decepcioná-la. Entende? E aí, gente, é 3 anos no campo de concentração, então não é coisa terrível, né? Ele fala que as pessoas vão perdendo, né, a carne, o corpo vai se comendo, né, vai diminuindo. E as pessoas com 40 quilos, 35 quilos, era o natural ali, né, no meio deles. E lá, né, nessa época de frio, é que ele ele fala para o amigo dele, eu vou fazer um testamento e você vai decorar. Quero que você decore. E aí ele ficava repetindo para o amigo dele, se você sair... E que por causa dela, valeu a pena viver aqui. Tá? Eu consegui força para viver aqui por causa dela. E o tempo que eu vivi com ela já valeu a minha vida. E ficava repetindo isso, repetindo.
desse testamento. Ele fala que é um testamento para o rapaz para sair, né? E aí ele conta de muitas coisas que acontecem lá no campo de concentração, né? E aí ele vai falando da liberdade nossa de tomar decisões. E ele fala que não, as pessoas, quando estão colocadas numa situação comum, algumas se comportam como porcos e outras como santos, que é o oposto da visão do Freud. Se colocar todos com o mesmo estímulo, vai ter a mesma resposta. E não é assim. E aí ele fala de pessoas lá que chegavam, pessoas novas, né? Alguns dos que já estavam lá guardavam um pedacinho de pão para quando aquela pessoa fosse entrar em choque, né, de pensar em suicídio, ele ia lá, conversava e dava um pedacinho de pão. E outros dava trote lá dentro, em quem chegava. É mole, dá trote. E aí eu falava, campo de concentração, gente. Eu falava isso lá no começo, meu Deus, será que eu não ia estar dando trote na turma, né? Olha, é terrível, mas é assim, né? Aí o que acontece, né? Ele confirma a sua teoria, né? De que a pessoa tem a liberdade em todos os momentos, né? Então, quando ele vai para lá, ele tomou uma decisão baseada de uma forma espiritual, né? Quando ele viu que era honrar pai e mãe, ele tomou a decisão de ficar. E o interessante né, que na decisão de honrar pai e mãe, né, no Salmo lá, né, no mandamento, né, ele fala para que tenha vida longa sobre a terra. Então, olha, ele ficou por causa para honrar o pai e a mãe, e ele consegue sair do campo de concentração, né, e ele morreu com 92 anos depois, né. Então, valeu a pena, se cumpriu mesmo. Quando ele sai do campo de concentração, deixa eu falar mais uma coisa, né? Um dia ia ter um trem para a turma ir embora do campo de concentração, ia libertar um povo. E aí, então, ele se inscreveu e para ir, e quando ele era médico, né? Médico, psiquiatra, psicólogo, quando ele foi se despedindo, né? Eu estou indo, das pessoas que estava lá enfermo falou assim, ó, poxa, agora é o meu fim, porque você é o único aqui que cuidava de mim. E aí ele fica com aquele nó, e agora, vou ou não vou? Aí ele decide ficar. E aí o trem vai, só que o trem era para a câmara de gás. Às vezes o destino ajuda, né? E ele ficou, né, para ajudar, e o trem não era a libertação nada, era para a câmara de gás, né? Depois ele ficou sabendo, né? Mas tudo bem. Quando ele sai e ele volta para casa, né? Vê a esposa, pai, mãe. E quando ele chega, não tem esposa, não tem pai, não tem mãe. Todos faleceram no campo de concentração. Aí ele vai... Rafa, eu parei de ouvir o Luiz. Você está ouvindo ainda? Não, também não. Acho que ele Pessoal, caiu. ó, deve ter dado algum problema na internet do Luiz. Eu vou tentar conectar ele de novo. Ô, Rafa, enquanto eu Mas conecto o voltando Luiz ali, aqui, isso, certo. Mas importante, pessoal, que olha só, em alguma atitude que ele tinha de pensamento, o próprio Vitor, de pensar que ele deveria sair daqui para reencontrar minha mulher. Esse foi a força matriz dele, né? Essa foi o principal motivo dele que o impulsionou, então, a sobreviver a toda a situação caótica de um campo de concentração, encontrar a mulher quando saísse. Só que no meio de tudo isso, olha quantas pessoas e quantas vidas foram afetadas por causa da atitude dele. Quantas pessoas que lá, por vários e vários e vários anos, ele conseguiu ajudar. Imagina num cenário como esse, você ter uma sensibilidade de guardar, que seja um pedaço de pão, para entregar para as pessoas que chegam. Naquele cenário onde você não sabe se você estará vivo daqui um dia, daqui uma hora, como que vai ser, se aquela vontade que realmente ele desistir, que é o que muitas pessoas têm em várias situações da vida, até, claro, cada uma com a sua força, né? Mas a gente tem aquele, pô, eu não sou capaz, eu desisto fácil, eu não sou merecedor, e
justamente por causa desses pensamentos, quantas pessoas nós deixamos de, às vezes, dar apenas uma palavra positiva, né? Um elogio, um parabéns, uma coisa assim, e é uma coisa que pode fazer diferença lá na frente da vida dessa pessoa, lá na frente. Às vezes é aquele momento que ela tem com você, que você transmitiu o teu carinho, o teu amor, o teu eu verdadeiro, e ela se fez bem. Então, isso nos leva a pensar que a questão do propósito, o obrigatório que eu acho de vida é ajudarmos as pessoas, certo? Isso não é questão de propósito, isso é questão de vida, né? Todos nós viemos para a Terra para ajudar as pessoas, independente da forma como você vai ajudar, mas o importante é ajudar. Porém, a forma, durante a nossa trajetória, a gente consegue fazer várias formas de ajudar, né? Deixa eu deixar só o Luiz concluir ali. Luiz, por favor, agora que Me voltou. perdoe, galera. Caiu aqui a internet. Mas onde eu estava? Eu estava falando Não, da esposa, da não. nova. Isso, não, tu Isso? falou, Ele terminou na voltou para parte que casa. ele voltou para casa, isso. Ah, desde que ele voltou e chegou lá, não tinha mais a esposa, não tinha os pais, tinha tudo. Eu falei do Salmo, não? No Salmo, não. Não, né? Olha eu falando aqui, então, sozinho aqui, estava sem internet. Aí ele chega na casa dele, né, com a imagem da casa dele. Daí ele descobre que ele teve uma vida antes do campo de concentração e outra depois. Por quê? Porque não tem mais a esposa, não tem os pais, não tem mais nada. Aí ele vai perguntar, e aí, a vida vale a pena? Valeu a pena eu ter enfrentado tudo que eu enfrentei? E aí, então, como lá no começo ele teve uma visão espiritual, né, que foi dos mandamentos, o honrar pai e mãe, ele ficou por causa disso, ele teve uma visão espiritual novamente, né, quando ele diz, ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. E aí, de novo, ele coloca, né, esse olhar em Deus, né? E, e vamos seguir em frente. Aí ele escreve o livro, o psicólogo no campo de concentração, que escreve em 2 semanas, ele vai editando e parando para chorar. E ele fala assim, não sei se vale a pena escrever esse livro. Ele até queria escrever anônimo, porque ele fala assim, quem viveu no campo de concentração não precisa de explicação. E quem não viveu não vai entender nunca o que é o campo de concentração. Daí ele ia escrever anônimo, mas depois convenceram ele a pôr o nome porque dava mais autoridade, né? Dava mais sentido de verdade no que ele estava escrevendo, né? Aí ele volta a trabalhar no hospital, ele encontra uma enfermeira e ele se encanta com ela e ele marca um dia para ir conhecer a família dela, um almoço. Aí quando ele chega, ele está lá, ele era médico, né? E psiquiatra, psicólogo, e na hora do almoço eles chamam que ele precisa ir para o hospital. Aí ele fala para eles, se vocês podem almoçar aí que eu já estou indo, né, para o hospital, depois eu volto, almoço em vocês. Aí quando ele volta à tarde, né, eu falo o exemplo, tipo, o almoço era meio-dia, 11h30, meio-dia, ele volta umas 3 horas da tarde. Aí ele chega essa, né, futura esposa dele pergunta, né, como foi lá, deu tudo certo? Ele falou, deu, e aí, vocês já almoçaram? Ela falou, não, eu não almocei, eu fiquei te esperando. Ele fala, naquele dia eu entendi que ela era minha esposa, que ela seria minha esposa. Então, acho que quando a gente fala de sentido, né, nessa questão também dessa parceria, né? E aí, então, ele se casa, tem outro filho, né, uma filha, e a vida dele segue, né? E a teoria dele, então, se comprova que o homem tem a liberdade. Mesmo no campo de concentração, né, o homem tem a liberdade. Nas nossas dificuldades, tem a liberdade. Ele vai falar de 3 maneiras da gente encontrar sentido da vida, tá bom? Aí é criando um trabalho, né, uma coisa que seja sua, que estava lá dentro e você põe à tona. Experimentando algo ou alguém, algo na arte, alguma coisa autêntica, que seja sua, alguém amando alguém intensamente. Igual quando alguém falou assim, ó, né, tinha uma criança, né, que por causa dela eu tinha que mudar de vida. Né, o Rafa acabou de dar esse exemplo. Entendeu? Então, foi o... E o Frankl, né, a teoria dele é baseada numa frase assim, ó, quem tem um porquê viver, quase sempre consegue um como. Então, o motivo, né, o sentido da vida é esse porquê. Esse é o propósito. Quem tem um porquê viver, quase sempre consegue um como. E a terceira forma de encontrar esse sentido, ele está no sofrimento. No sofrimento Uhum. não produzido por conta própria, os sofrimentos da vida inevitáveis.
Ele fala que se a vida tem sentido, e ela tem, obrigatoriamente o sofrimento também tem sentido. E quando a gente passa por ele, aí a gente só fica forte quando a gente vence as dificuldades, né? A gente só descobre a nossa força passando pelas dificuldades, não é de outra forma, né? E assim, então, E quando eu não encontrei ainda o sentido, eu não sei o que fazer, a gente escolhe valores, escolhe o que é melhor para aquele momento, que vai ser mais autêntico naquele momento. Concluindo essa parte do Frankl, né? E não me alongando muito, que está longo já, né? Ele, no ano de 79, ele é indicado ao Prêmio Nobel da Paz. E ele ganhou teve 29 títulos de doutor honoris causa. Então, com todos esses títulos, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, mas não ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E aí eu sempre pergunto, quem ganhou esse Prêmio Nobel da Paz, então? Quem ganhou? Madre Teresa de Calcutá. E aí o que eu acho de mais extraordinário nisso é que o Frankl, ele é admirável, mas não imitável. Porque é muito difícil imitar, né? O campo de concentração, hoje nem dá para querer fazer a prova. Agora, e a Madre Teresa? É mais fácil de imitar? Ela fala, se você quer começar a mudar o mundo, vai na sua casa e ame a sua família. Ficou mais palpável, né? Então, se você voltar para o seu mundo, para amar a sua família, e amar o seu ideal, aquilo que é seu mesmo aqui dentro, segundo a Madre Teresa, digna do Prêmio Nobel, né? Você começou a mudar o mundo, olhando para dentro. Aí eu vou passar de volta, Márcio, depois eu quero falar mais de como encontrar o sentido, tá bom? Outras maneiras, mas vamos... Tá. E tem um negócio muito interessante que você falou, que é o seguinte, essa questão do propósito, do sentido. Vocês acreditam, né, que esse sentido, esse propósito, nasce conosco ou é uma escolha consciente e que inclusive pode ser mudada ao longo do tempo? Como é que você vê isso, Rafa? Você tinha um outro Cara, propósito antes da cirurgia? Esse propósito mudou? Depois da cirurgia mudou de novo? Ou você descobriu recentemente? Como é que as pessoas que você tem mentorado, que você tem atendido, né? Como é que essas pessoas veem isso? Como é que você tem levado essa mensagem? eu acredito que assim, todo mundo que vem ao mundo vem com uma missão, né? Às vezes a gente tem a clareza muito cedo, às vezes a gente vai crescendo, vamos nos desenvolvendo e vamos buscando. Eu tive essa clareza agora, fazem, digamos assim, 3 anos para cá, 4 anos para cá, porque justamente, como o Luiz falou, a gente aprende com o sofrimento. Eu aprendi com o sofrimento o que que era, né? Assim como eu descobri que eu tenho essa questão do pensamento positivo por uma consulta com um coach que eu fiz esse ano, que eu sempre tive, mas eu não tinha essa noção de que forma isso seria benéfico para alguma coisa. Quando ela falou, Rafa, você tem uma situação que a maioria das pessoas não tem, que é você consegue ver a positividade em qualquer situação. E, inclusive, quando eu era obeso, eu montei a minha palestra, estou montando a minha mentoria, e eu fui buscar fotos antigas. E o mais interessante, em todas as fotos que eu era o gordinho que estava fofinho, com o peso mais elevado, em todas elas eu estava rindo. E eu não lembro nenhum momento daqueles que o peso me fez triste. Na verdade, existe. Para quem, como eu era obeso, o único momento foi quando eu tinha que provar a roupa. Que daí era terrível achar. Tanto que um dia eu encontrei numa loja, uma marca que fez tamanhos nobres e, pasme, eu usava P. Então aquilo lá para mim foi um motivo de alegria, porque eu estava pesando 140 quilos usando P. Então acabou tornando um negócio leve. Eu acho que esse sentido de você encontrar a leveza nos momentos, nas dificuldades, é realmente uma característica muito positiva. E quem me busca como mentor é o que realmente eu quero passar. Por exemplo, eu teve um outro caso que eu tive o falecimento do meu pai, há 7 anos atrás. Uma semana antes do aniversário de 1 ano da minha filha. Para muitos, é uma coisa... Claro, foi uma coisa dolorida. Porém, eu vejo que a dor, ela é obrigatória. O sofrimento, não. Né? Eu não tive tempo
de viver aquele luto por semanas e dias e meses. Não, porque como a empresa que eu tenho hoje, que existe há mais de 40 anos, já é de família, tinha meu pai como líder, como gestor principal, com o falecimento dele eu tive que no dia seguinte voltar a trabalhar. Eu entendi que o meu lugar naquele momento mudou. Eu não era mais o filho do dono. Eu era o cara que tinha que fazer vendas, eu era o cara que tinha que atender clientes, eu era o cara que tinha que coordenar uma empresa, junto com a minha irmã. Então eu não tive tempo para isso. Mas quando eu lembro dessas situações, eu lembro de muita história que meu pai passou e que eu me tornei forte baseado nessas histórias também. Tanto nos meus relacionamentos, quanto na empresa, contra vários outros casos. Mas por que eu estou falando isso? Justamente por entender que o que foi, aconteceu. Tem o porquê e tem o como. Agora, se você quiser continuar vivendo naquele perfil quando era no passado, no agora, alguma coisa vai estar errada. Você está deixando de evoluir, você está deixando de buscar o teu propósito. Você está buscando simplesmente se espelhar no outro. Que era o que eu decidi para mim quando meu pai faleceu. Eu não quero me espelhar nele, eu quero me espelhar em mim. Eu quero ser um bom marido, eu quero ser um bom pai. Por mentido, do propósito, ela é diária. Acho que todos os dias você pode fazer alguma coisa. Não sei, não sei, não tenho esse conhecimento total se ele realmente vai mudar no tempo, mas eu acho que a mensagem principal é a minha, que eu vejo, seja positivo. Veja a vida de uma forma leve e viva da melhor forma que você puder. Triste que eu vejo quando a pessoa chega para mim e diz: Rafa, eu não tenho nenhuma vitória na minha vida. São adultos, pessoas adultas. Você ouvir isso é bem complicado, porque eu acho que o momento que você acordar e abrir o olho, você tem mais um dia para lutar. Deus está te dando essa oportunidade. Quantas pessoas buscam isso e não tem? Quantas pessoas buscam uma cura, buscam alguma outra coisa e não veem eu não tenho essa noção, sabe? Eu acho que a tua felicidade está no momento que você abre o olho e você tem mais um dia, então, para concluir alguma missão importante, para se dar parabéns, para ser um gigante interno. Muito interessante isso. E antes de eu passar para o Luiz responder sobre essa visão dele, olhando pela ótica da psicologia, recentemente nós tivemos uma aula com um cara que ele é mentor de empresários. E ele trabalha com, assim, com grandes empresários. A mentoria dele é dificílima de se participar, porque você precisa ser aceito. E ele estava falando sobre histórias, sobre contar histórias. Ele contou a história dele e tinha uma coisa triste no início. E ele disse que ele conversa com muita gente e fala: puxa vida, mas olha, minha vida não aconteceu nada assim extraordinário, de ruim, de doença, etc. Então, assim, não tenho nada para contar. E é interessante que essa pessoa deveria estar vendo exatamente o oposto, né? Quanta coisa boa ela tem para contar que ela não teve nada ruim demais assim acontecendo. E falta esse olhar nos olhos, esse olhar no espelho. Teve algumas pessoas com quem eu tive a honra de conversar para ajudar em momentos de depressão, que no final eu transmitia para essas pessoas uma experiência que eu passei, que era depois de muita conversa sobre essa questão do sentido, eu dava de presente para a pessoa um espelho. Então, nesse momento, a pessoa ia ver a verdadeira dádiva que estava na frente dela. Só que às vezes é preciso de alguém que vá lá e tire aquele véu que está nos olhos, para que ela veja essa questão do propósito, para que ela veja o que ela tem ali na frente, que ela veja essas vitórias que a outra diz que não tem, né? E um comentário para o pessoal que está nos assistindo aqui, além de agradecer a vocês que estão aqui, se alguém quiser mandar alguma pergunta para a gente aqui, fiquem à vontade, eu estou de olho no chat aqui, eu repasso a pergunta para o Luiz, para o Rafa aqui, para a gente poder continuar. E como você vê isso, Luiz? Você acredita que eu posso escolher o meu propósito e, inclusive, mudá-lo ao longo do tempo? Ou eu vou aprender a descobrir esse propósito? Então, o Frankl fala que o sentido da vida ele é sempre descoberto. Descoberto no sentido assim, ó, tá aí, já tá aí dentro, descobrir, né? E, inclusive, ele fala: não busque o sucesso nem a felicidade. Porque quanto mais você buscar o sucesso, a felicidade, mais distante eles vão estar de você. Porque eles vão acontecer na sua vida como efeito colateral
da sua luta, da sua entrega, da sua busca de viver uma causa. Entendeu? A felicidade vem como efeito colateral do seu envolvimento com uma causa, com a pessoa, é assim que vai acontecer, vai ser um efeito colateral. Isso é o que ele explica, né? E quando a gente fala dessa, se está dentro da gente, se dá para ir trocando, na verdade, quando a gente fala que trocou, não, é que a gente estava numa errada, numa que não era, e aí eu mudei não, sabe, eu estava numa rua sem saída, e aí eu mudei não, a rua era sem saída, né? Inclusive, para a gente encontrar o sentido da vida, ele não é dado, ele é encontrado, né? E para a gente encontrar, descobrir esse sentido da vida, é obrigatório o processo da gente se tornar autêntico. Uhum. Por quê? Porque nós somos únicos. Nós somos únicos, únicos, né? De colocar o nosso polegar aqui, o mundo inteiro em volta e é único, né? Então, nessa questão de que nós somos únicos, o nosso objetivo de vida, o nosso sentido da vida também é. Entende? Então, quando eu olho em volta, se as pessoas vão aceitar ou não, se as pessoas concordam ou não, eu já comecei bem errado. Entende? E aí o mais terrível ainda, né, que se perguntar para as pessoas em volta, né, aí é que não acha mesmo, sabe? Porque os em volta, eles falam, né, eles ficam, não por maldade, né, mas se você ficar muito bem, eles se assustam. Entende? Porque né, não está preparado para lidar com o sucesso do outro. Por quê? Porque está olhando, eu não estou fazendo o que eu quero, não estou sendo autêntico. Porque quando a gente está autêntico, o sucesso do outro, meu Deus, não nos incomoda. Ele é muito bem-vindo. Né? Eu trabalho para isso até, né? Eu busco, né, o sucesso do outro. Né? Se o outro estiver bem, fico bem, né? Porque é o meu trabalho. Né? Então, olha, autêntico. Tem que ser autêntico para encontrar o sentido da vida. Para ser autêntico, você vai ter que olhar para dentro de você. Dentro. O que eu quero, o que está aqui dentro. E nesse processo de autenticidade, é obrigatório, guardem isso, por favor, o processo, né, de autenticidade, ele passa por consciência de imortalidade. Olha como já ficou muito maior aquilo que eu sou. Eu sou eterno. Não tem como não. Não termina ali na festa dos 80 anos lá. Entendeu? Não termina ali, né? E aí, nessa busca de autenticidade, buscando esse processo de consciência de imortalidade, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente começa a perceber o que em volta, as ideologias em volta, né, em torno, que de certa forma eu estou seguindo e eu acho que é eu que acho, que é eu que penso assim, mas na verdade não é o meu, não é autêntico. Eu estou segundo as terapias feitas pelas novelas, entendeu? A moda e tudo mais, né? E é assim que eu estou indo, entende? Eu acho, porque eu penso, mas quase 100% não é eu nada, é um envolver, né? Aí contra a consciência de imortalidade, né? Tem aí por exemplo, no Freud, né, na linha do Freud, essa questão de visão de espiritualidade, de imortalidade, é uma neurose para ele. Entende? É você que, quando criança, gostava muito de ficar no colo de sua mãe, e agora você cresceu e não cabe mais no colo do pai e da mãe. Então, segundo o Freud, você inventou um pai grandão, poderoso, que ainda pode te pegar no colo, que ainda pode te ajudar em qualquer situação que você pedir ajuda. Isso como uma neurose, segundo Freud. Segundo a linha marxista, então, aí é uma alienação. Você está alienado, está olhando para o céu e achando que alguém está te escutando. Aí, para você sair de tudo isso e você ir na consciência de mortalidade, uma coisa mais séria mesmo, né, vamos falar assim, uma questão cristã da coisa, né, que é o que morreu e ressuscitou, né, vamos dizer assim. Aí, quando você consegue entrar nesse processo, aí você fala aquela questão, poxa,
daqui mais 40, 50 anos, eu não estarei mais aqui. Lembra que daquela festa eu falei, poxa, e ainda que todo mundo esteja falando, lá o Luiz foi um cara muito bom, e se eu achar que eu não fui? E se eu não vivi nada daquilo que eu queria? E se eu não fui eu? Que decepção. Entende? Porque eu dou um exemplo quando a gente fala de comparar, comparar e colocar de par para comparar. E aí a gente começa a comparar assim, ó, eu peguei um controle e uma caneta e começo assim, ai, eu não escrevo, olha, eu não sei escrever, eu acho que eu não sirvo para nada, eu não escrevo. Entendeu? E a caneta, nossa, eu não controlo o ar, olha. E a gente, quando a gente começa a comparar, é isso, sabe? A gente está pegando coisas diferentes e querendo analisar, porque a missão nossa é única e por sermos únicos é diferente. Entende? Um gosta de passear com cachorro, o outro não gosta de cachorro. Um ama moto, o outro não pode nem ver moto. Nossa, moto é perigoso, mas você já andou? Não, nunca andei. Você caiu? Não, nunca. Nossa, entende? Eu morro de medo de altura, mas por quê? Ah, não, porque é muito alto. Entendeu? Eu morro de medo de altura porque é muito alto. Então, nesse processo, né, fechando, o sentido ele é encontrado, né, ele é descoberto. Para ele ser descoberto, eu preciso de consciência de mortalidade. Para a consciência de mortalidade se concretizar, eu preciso vencer as questões ideológicas que estão em torno. Aí, quer dizer, eu cada vez mais voltando para mim, voltando para mim. Aí é possível encontrar o sentido. Posso só dar E, um parênteses? claro. O Luiz falou aquela questão das pessoas que, né, o auto-julgamento também, esse do não se encontrar. Ontem, por coincidência, eu recebi uma pergunta lá naquelas caixinhas, que era assim, eu me sinto rejeitado no meu trabalho. Aí quando eu olhei, eu pensei, já tinha lido sobre isso, e, inclusive no mesmo dia, ontem mesmo de manhã, eu havia lido sobre isso. Aí eu respondi para a pessoa, pensa uma coisa, quem te criou te rejeita? Se ele não te rejeita, ninguém tem esse poder sobre você. Acho que é isso que as pessoas têm que entender. Ninguém pode rejeitar você, apenas você e você, né? E fora isso, Deus. Só. A opinião dos outros não pode interferir na tua vida. Você não pode terceirizar a tua responsabilidade nos outros. Que interessante que você puxou esse gancho, Rafa, pelo seguinte, eu ia fazer um comentário e uma das formas de olhar, a gente às vezes foca muito no o quê, e tem muito a ver com essa comparação que o Luiz fez entre a caneta e o controle. Mas a nossa verdadeira reflexão deveria ser o porquê. Uhum. E sabe uma forma que eu aprendi de nos ajudar a descobrir esse propósito? Pega o teu melhor amigo e, e você vai fazer a seguinte pergunta para o teu melhor amigo: por que você é meu amigo? Não vale fazer isso para a mãe, não vale fazer para o pai, para o marido, para a esposa. Tem que perguntar. Pergunta para o teu melhor amigo: por que você é meu amigo? E eu fiz essa pergunta para o Luiz. Com mais de 35 anos de amizade, eu falei: por que você é meu amigo? Entendeu? Porque isso realmente nos ajuda. Porque são essas pessoas que vão olhar pra gente, que vão. É aquela pessoa que você vai ligar 1 da manhã, falando: olha, acordei assustado, estou com medo, estou preocupado, preciso de alguém para conversar. É aquele cara que não vai falar para você: puxa vida, assim, 1 da manhã eu estava dormindo. Ele vai falar: é para já. Fala assim, vamos conversar. Se estiver perto, fala assim: vem aqui, vou fazer um café para você. Vou Nossa, mas cuidar de agora eu tô você. trouxe uma lembrança. Por favor, conclua, por favor. Né? Vou cuidar de você, vou olhar por você. Então são essas pessoas que você deve perguntar. E é interessante que a nossa natureza, às vezes nós temos uma tendência de dar valor para pessoas que, igual essa pessoa que colocou na caixinha, que tentam te colocar para baixo, em vez de olhar para aqueles que te levam para cima. Então a gente precisa olhar para aqueles que nos levam para cima, que nos puxam. E tem essa vontade, esse desejo genuíno de te ajudar. Porque às vezes alguém já enxergou em você o seu propósito e você não fez isso ainda. E essas pessoas podem te ajudar. Uhum. Quando a gente quer, né, também
essa mudança de vida, né? A gente fala, poxa, então eu quero olhar para dentro de mim, né? Vencer todo o processo para olhar para dentro de mim. Parece que fica tão difícil, né? Para começar, para dar esse espaço, né? O Márcio já falou, você vai fazer a pergunta para o seu melhor amigo, entendeu? Já é para alguém que você sabe que é companheiro, que é amigo, que vai estar aqui, entendeu? Que nos julgamentos você já passou por esse crivo, né? Porque senão não era seu amigo, né? E aí, então, o segundo passo, né? Você começou, poxa, ele já vai mostrar algumas qualidades suas, alguma coisa que você tem de bom. E aí, o que é principal é um ato de inteligência. Sabe? Essa mudança de vida é um ato de inteligência. Não é um ato de vontade. Porque a vontade sem inteligência, ela é uma potência cega. Sabe? Ela é uma potência que agora eu quero tomar um café e vou fazer tudo para tomar um café. Mas, poxa, se eu podia terminar o que eu estou fazendo, senão vou perder todo o meu trabalho aqui, depois eu vou tomar esse café. Já entra a inteligência nessas coisas, né? Então, se for depender da vontade, eu não vou ter vontade de fazer exercício, eu não vou ter vontade de dormir e acordar na hora, eu não vou ter vontade de ler coisas úteis, eu não vou ter vontade de sair das telas de ali ficar passando, sabe? Eu não vou ter vontade só de ser útil, porque isso passa pela inteligência, passa por uma decisão de ser. Tá? Então, quando a gente encontra o sentido, ele vem junto com uma decisão de fazer. Vai clareando? Né? Quando eu encontro o sentido, eu encontro uma decisão por aquilo. Uma decisão que, se eu perguntar em volta, eu já não... Porque é minha, é meu, sou eu. Não é do outro. Então, olha, para essa parte, para ficar mais claro, né? Não é questão de vontade, é questão de inteligência. Entendeu? Porque a vontade é agora eu estou, amanhã eu não estou. Agora eu estou querendo levantar cedo amanhã. Amanhã a cama está boa. Então, é questão de inteligência, de fazer a coisa andar. Né? Quando você usou a inteligência, né? As pessoas estão falecendo nessa faixa de idade e tal. Usou e colocou em prática. Então é isso. Olha, uma das coisas terríveis que eu vejo, Márcio e Rafa, as pessoas, né, não é por não termos cultura para isso, não é da cultura brasileira. Se eu falo para a pessoa, leia isso aqui, por favor, tem 40 páginas, leia e volta para a gente conversar. Nunca mais a pessoa volta. Sabe? Nem professor, gente que você fala, poxa, eu não consegui, não deu tempo. Então, a vontade, ela é uma potência cega. Mas eu tenho vontade de ler, mas a vontade só assim não vai ter jeito. Vai ter que sentar e ler. Eu não consigo dormir e levantar no horário. Não é por vontade, isso aí é por decisão, por inteligência. Quanto mais eu olho dentro de mim, mais eu consigo decidir por aquilo que dá sentido. Tá complicado? Agora, eu vou te Tranquilo. perguntar um. Oi, Rafa, pode ir. Não, por favor, pode perguntar. Eu ia te perguntar o seguinte: eu estou aqui vivendo a minha vida confortavelmente, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, meus estudos. Eu preciso encontrar um sentido? Então, se você está feliz fazendo tudo isso, porque o sentido já está aí. Entende? Agora, e se eu tenho tudo? Porque eu atendi, por exemplo, um empresário, eu achei interessante. Ele tinha acabado de montar uma empresa, ele investiu 8 milhões na empresa e ele não conseguia ir para a empresa, não conseguia olhar para... Não conseguia. Entendeu? E aí, então, a gente... Por quê? Porque ele não, a empresa dele não era do ramo que ele... para gastar a vida. Entende? Então, aí a pessoa vira de direção e aí começa a ter sentido. Entende? É rua sem saída. Viver sem o sentido é estar numa rua sem saída. Vai ter que virar, vai ter que... Né? A rua sem saída é para lá, olha, a rua com saída é para cá. Entende? Então, aí a pessoa, eu estou bem, então, talvez o sentido já está nisso. Entendeu? Como fala, né, que
a alegria não está na chegada, né? Ela está no caminhar, né? Entendeu? Ela está indo já, né? O cuidando dos filhos, tá ali já o E eu fiz sentido. essa pergunta de propósito, essa provocação, porque às vezes a pessoa fica muito preocupada, imaginando que ela tem que encontrar um sentido, às vezes gigantesco, como foi o do exemplo que você deu da Madre Teresa, que só encontrou o sentido dela. Ela tinha uma vida perfeita dentro dos portões do convento, até o momento que ela fala, não, não é aqui, é lá fora, cuidando dos pequeninos, que não tem quem cuide deles. Uhum. Ali era o sentido dela. Mas a cada um, né, existe um chamado diferente, existe uma coisa diferente. E aí o Rafa ia falar alguma coisa aqui. Queria te ouvir, Rafa. Na verdade, era sobre o assunto anterior, as perguntas que você falou de enviar para os seus amigos. Teve um dia que eu fiz o formulário do Google e realmente enviei num grupo de amigos e tal, e estava até no Instagram. E isso até me emociona porque um dos meus amigos respondeu o seguinte, numa das perguntas: porque você é o único cara que falou que me ama. E por que eu digo isso? Porque, assim, quantas vezes a gente deixa de dar um eu te amo para um amigo, para um pai, para um filho, para uma mãe? Eu, sinceramente, eu não lembro de muitos eu te amos que eu tive do meu pai. E tá tudo certo, porque cada um tem a sua linguagem de amor. Mas, e com isso eu aprendi que o quê? Eu preciso é o que eu falo com meus mentorados também, demonstre o seu sentimento. Né? Não é vergonha. As pessoas têm esse medo. Têm medo de serem julgadas. Tem medo de ser julgado, o que o outro vai falar? Será que eu vou passar por besta, fazer uma coisa errada, sabe? Então, eu acho que ter essa sensibilidade também é bem interessante, justamente para você, ao momento que a pessoa ouvir o que você está falando, ela pode se ligar, pô, olha, esse pode ser algum sentido que eu tenho na minha vida. E porque eu tenho uma força, eu tenho uma força de um amigo, eu tenho uma força de um parente, eu tenho uma força de alguém que também está me apoiando. E às vezes da pessoa que você menos espera, é que vem a tua força interior, né? Ela vai fazer aquele toque-toque e acorda o teu gigante interior. E teu gigante desperta para isso. Então, baseado nisso, e um outro caso também, que também, inclusive, é com o mesmo amigo, que um dia ele me olhou, Rafa, que agora o meu filho vai nascer, agora em dezembro, meu segundo filho, né? E por coincidência ele também. Ele disse, como é que é criar filhos? Eu disse, cara, é a forma mais simples. Não tem manual, mas tem apenas uma coisa que você pode usar. É o espelho da tua casa. O espelho vai ser a criação do teu filho. O seu filho só vai fazer o que você é. E só para concluir essa questão do formulário, Márcio. Muito, muito bem. Eu me lembro de uma outra história do Franco Gonzaga. Eu chamo ele de Gonzaga, mas o nome dele é Luiz Gonzaga. Então, para quem conhece há mais tempo, o Dr. Luiz é esse daí. E quando eles estavam no campo de concentração, mas passaram 3 anos lá. Na Alemanha nós temos inverno, né, Uhum. bem rigoroso, né? E eles eram levados para construir as estradas de ferro descalços. Então você imagina aquele monte de gente descalça, pisando na neve, sendo alimentados assim, com migalhas de pão apenas, né? Como é que ele fazia para passar por tudo aquilo e voltar e ainda encontrar uma forma de cuidar dos outros? Né? A gente estava falando muito aqui do sofrimento e você falou um negócio que me tocou bastante, que é, às vezes o sofrimento ele é inevitável. Eu perdi a minha mãe o ano passado, estava morando do outro lado do mundo, né? Tive que assistir a missa de corpo presente dela por WhatsApp, não pude estar aqui. Então, assim, o sofrimento para mim, a dor foi inevitável, não tinha o que fazer. Mas esse sofrimento, ele é opcional, ele é uma coisa de escolha. Então tem tudo a ver com aquilo que o Luiz falou sobre você escolher como é que você vai fazer, sobre suportar quase qualquer como. E se eu tenho certeza que se eu perguntar para as pessoas que estão aqui conosco, todo mundo quase deve ter uma história que passou que fala assim, puxa, tô eu, quem me marcou. E se você olhar para trás, a maioria já deve ter, uau, voou, subiu, superou. Talvez você nem soubesse como, mas essa semente, essa chama que está dentro da gente. Uhum. Então, esse
Qual que é o paralelo que a gente pode fazer, Luiz, para pegar e falar assim, olha, eu não sou esse sofrimento, eu estou passando por ele. Eu não sou essa dor, eu estou passando por ela. Às vezes, aquelas pessoas que às vezes falam, puxa, só acontece comigo. Puxa, eu fiquei desempregado, a minha mãe brigou comigo, meu marido brigou comigo, meu filho não gosta, disse que não gosta de mim. Sabe, tantas coisas que a gente pode imaginar aqui. E a pessoa acha, puxa, eu não tenho sorte, só acontece comigo. Como passar por isso? E transformar isso numa fonte de encontrar esse propósito. O Frankl fala de sofrimento, de depressão como sofrimento sem sentido. D igual S menos S, né? Depressão igual sofrimento sem sentido. Tem todo... É claro que tem, às vezes, questão neurológica, aí é medicamento, né? Mas quando é de comportamentos, né? Aí a terapia ajuda muito por esse se conhecer, né? Porque até eu passei por uma situação difícil e as pessoas que estavam à minha volta não me ajudaram. Olha que bênção, né? Eu descobri que eu estava só conversa de amigos, eles falavam palavrão, né? Estavam rodeados, né? De pessoas más, né? Vamos falar assim bonito, né? Entendeu? Mas olha, então que chegou a hora de você mudar de círculo, né? De amigos, né? E aí parentes, né? Quem é que ajuda? Né? A gente fala nas dificuldades, a gente descobre quem nos fez entrar naquela dificuldade e quem nos ajudou a sair daquela dificuldade. Olha que lição, quanto não vale essa lição? Entende? Eu tenho isso comigo. A pessoa que nos momentos difíceis ela me ajuda, ela ganha uma carta de crédito eterna. Eu falo, não, dessa pessoa eu não falo nem mal, nunca mais. Ela tem crédito eterno comigo. Por quê? Porque quando eu estava na situação difícil, entende? Então, eu estou numa situação muito difícil, nada está dando certo. Não está dando certo porque eu estou olhando para fora. Entende? Olhando para dentro, achar o que eu gosto, que é ali que eu vou. Aí as pessoas em volta, não, eles não têm obrigação de me ajudar a achar sentido. Entendeu? Tá aqui dentro. E aí esse processo interior, é aquilo que eu falei, né? Ele vai passar para ser encontrado, né? Tem que buscar autenticidade. Depois, consciência de mortalidade. Olha, vai ficando tudo. E para passar para a consciência de mortalidade, né, eu vou ter que vencer as ideologias. Ideologia da moda, né? Se você não tiver a calça que está usando, você nem saia de casa, você vai passar vergonha. Entendeu? Se você não cortar o cabelo de tal jeito, principalmente para adolescente, não saia de casa, eles vão rir de você. Aí tem aquele sentimento de pertença, de grupo, então aí é que é terrível. Mas está vendo que tudo está... E o sentido vai ter que passar por... Olhar para dentro, passar por isso. É um processo, tá bom? E eu gostei da conversa e eu quero começar. Estou com vontade de começar. Essa vontade precisa ser guiada pela inteligência. Porque a vontade passa muito rápido. E aí as decisões com a inteligência. Pequenas, passo a passo, né? Na alimentação, a gente fala biopsicossocial, né? Espiritual, com os amigos, novos ou não, com lugares, exercício físico, com alimentação saudável, com telas, meu Deus, as telas vão me ajudar mesmo ali, isso vai resolver minha vida? Não vai. Não vai. Na clínica, Márcia, é terrível, né? As pessoas chegam, eu não durmo, né? Eu não consigo dormir, mas se você fica com o celular, eu fico, porque eu estou sem sono. E depois, durante o dia, acaba dormindo um pouquinho, durante o dia eu durmo um pouco. É igual a criança grande, né? Dorme de dia e não dorme de noite. Na clínica acontece de chegar uma pessoa que está obesa e falar que não, olha, eu tô mal, eu tô sem comer há muitos dias. Olha, que bom, já é um bom começo, né? Mas a gente não vai falar desse jeito, mas, enfim, né? Mas então, olha, para não se perder, né, o fio da meada, não na vontade, na inteligência. É uma decisão inteligente, não pela vontade, que a vontade ela é uma potência cega. Ela é potência, mas ela é cega. Ela não... Já comecei muitas vezes e parei. Então, recomeçar é importante e diminua a meta. Eu fiz a meta, uma coisa, 10 dias eu não dei conta, 3 então.
O Rafa vai voar nessa área. Fala um pouco disso, por favor, Rafa. Luiz, agora uma coisa que é bem importante, essa da meta, é o tal do projeto verão, né? Chega no final do ano, todo mundo quer malhar para chegar a janeiro, tá trincado. Só que é o tal do negócio, né, pessoal? Às vezes você não tem o biotipo para isso. Você pode ficar um mês na academia inteiro, todos os dias, 10 horas por dia, vai chegar na hora, não deu. Não é esse, o teu corpo não é feito para isso. E todas as pessoas, a maioria das pessoas, pelo menos, buscam o imediatismo, né? Eu quero isso para agora. Elas não curtem o processo, né? Não curtem a cada evolução, não se parabenizam por cada situação positiva. Não, se eu não tiver amanhã, eu já não estou feliz. E isso é muito dolorido para as pessoas. Então isso acaba causando muita frustração. Ó, legal. Nós temos aqui uma pergunta do Marlon, que também é um grande amigo nosso aqui, uma pessoa que faz parte da nossa história. E o Marlon está perguntando o seguinte: olha, como fica a relação buscar o sentido para a nossa vida, ao Uhum. mesmo tempo nós estamos ligados a pessoas? E por aí vai. Como é que vocês veem isso? Então, se a gente olhar os pais da gente, eles encontraram mais o sentido porque eles focavam na família, muitos filhos, e criavam os filhos, não davam trabalho, era o trabalho. Uhum. E hoje a gente tem mais conhecimento, e a gente aí, principalmente na questão das ideologias, sabe? A gente eu acho, eu penso, porque eu acho que é assim, eu penso, mas esse eu acho, eu penso, eu acredito, não é muito eu acho, eu penso, eu acredito, sabe? Ele está tomado por. E as pessoas em volta, elas também estão muito tomadas dessas ideologias, então elas cerceiam essa liberdade nossa de ir para dentro da gente. E aí, então, a gente vai ter que silenciar, ficar sozinho, sentir-se sozinho, estou sozinho no mundo, ninguém me entende. Olha, é o primeiro passo, você começou, estou sozinho. Estou eu comigo. Porque enquanto eu estou com as pessoas, elas estão com as dificuldades delas, com os sonhos delas, com o certo e errado delas. Tá? Então, nesse processo de olhar para dentro, é um processo, sabe? E o preço a pagar por não fazer isso é alto demais. Por quê? Porque vai chegar lá no final, naquela festa lá no final, lá, e as pessoas podem até estar falando bem de você, mas você fala, na verdade, isso é uma mentira. O Uhum. George Peterson, né, um psicólogo canadense, muito fera, ele fala, se você tem algo a dizer, o silêncio é uma mentira. Então, Nossa. eu acho extraordinário nesse sentido as pessoas não estão me entendendo, as pessoas estão me obrigando a ir para uma direção. Sabe? Silêncio, olha para dentro, sabe? É aqui dentro, né? Aqui dentro que a coisa vai acontecer, porque aqui dentro que tem o extraordinário, o meu único. E aí, quando eu sou o meu único, eu provo ele no mundo. Mas é o meu no mundo. O meu acrescenta algo no mundo. Senão é só um ali trombando com o outro, igual pessoas no trânsito, no aeroporto ali, cada um indo para um lado, sabe? Não é isso. Tá? Então, para não ficar amplo, né, para fechar, olhar para dentro. As pessoas em volta vão entender? Não, elas não têm obrigação de entender. Mas eu tenho o compromisso. Olha, eu vou fechar minha fala com uma frase extraordinária do Frankl, que fala assim, ó, porque mais do que você está perguntando pelo sentido da vida, a própria vida está te questionando. Não é o que eu quero da vida, é o que a vida quer de mim. Então, quando eu pensei assim, na minha vocação, é entrar no coração das pessoas para ajudá-las a descobrir o sentido para elas serem elas. Olha que maravilha. E agora vai ficando mais amplo ainda. Sabe? Porque tem muita coisa que as pessoas estão achando que está certo e que não está certo. E que se eu não falar que não está certo, mas se eu falar, vai ser um monte de trombadas. Mas olha, senão lá na festa, no final, está todo mundo falando que eu fui bonito na vida e eu fui feio.
eu não vivi. Entende? Então não é eu o que eu quero da vida, é o que a vida quer de mim. Entende? Não é o que as pessoas à minha volta querem, é o que eu tenho que ser. Porque senão, o final disso é adoecer. Sabe? Eu falo uma vida sem sentido, mas é isso mesmo, é um adoecer. Por quê? Porque eu fiquei querendo agradar as pessoas. E é tão terrível a questão de agradar, né, que ainda falo assim, né? Pensando, né, no Marlon, né, nossa, aquelas conversas maravilhosas, nossa, né? Porque ainda começa que o profeta não é bem aceito na sua pátria e pelos seus. Entende? José vai para o Egito pelos irmãos, né? O Caim e Uhum. Abel, assim que é a vida. Então, olha, mas então tá perdido tudo? Não, não tá. Olhar para dentro, responder à vida. Porque mais do que eu quero saber do meu sentido da vida, a vida está me questionando. A vida está me perguntando. Entende? Ok? E é uma questão de você estar aberto também, né? O Marlon até complementou a pergunta dele, assim, quando tem pessoas, né, que dependem dele, né? Eu vejo isso em dois pontos fundamentais para mim aqui. Por exemplo, hoje, Márcio, qual que é a minha maior missão? Quando eu tinha 14 anos, eu fiz um retiro e naquele retiro, naquele primeiro momento ali, quando eu acabei de ouvir a palestra, né, nem tinha terminado, mas estava ouvindo a palestra sobre o amor de Deus, assim, a minha vida ali já foi transformada e eu falei naquele momento, olha, é isso que eu quero para minha vida. Então, eu queria servir daquela forma. Eu queria servir como aquelas pessoas estavam servindo ali. E eu gravei aquilo muito forte. Só que a vida foi me levando por tantas direções e eu fui ficando, né, fui sendo aberto. Teve momentos na minha vida que eu me lembro de ter deitado na cama da minha mãe, acho que eu já tinha 18, 19 anos. Eu falei, nossa, eu não fiz nada este ano, nada produtivo. Mas tinha aquela chama ainda ficava queimando, ardendo, falando, preciso ir mais, preciso buscar. E naquele momento onde eu passei por um período de depressão, e a depressão ela pode ter várias causas, ela pode ser meramente química, uma falta de serotonina, mas como ela pode ser em função de um trauma, de alguma coisa assim. E que eu busquei uma profissional, que foi exatamente essa psicóloga, que um dia o Luiz foi comigo lá, falou assim, vamos comigo lá, você conhece ela, ele estava começando, estava no segundo ano de psicologia, e foi aí que toda essa história do Frankel começou. Nesse mesmo lugar, nesse mesmo dia, eu encontrei lá o rapaz que tinha feito a palestra sobre o amor de Deus. Então vamos lá, eu tinha 14 anos, Nossa. né? E quando eu assisti essa palestra, eu já estava por volta de uns 31 anos, alguma coisa assim, 20, por volta de 31 anos. Então olha quanto tempo fazia que eu não via essa pessoa. E de repente eu olhei para ele e falei: escuta, você não é o Fábio? E detalhe, tá? Eu nunca fui bom com memorizar nomes. Às vezes eu me confundo com as pessoas, assim. Eu me lembro muito de situações. Ele olhou para mim com uma cara meio estranha e falou: sim, sou o Fábio. Aí eu falei: olha, no dia 3 de abril de 1992, num retiro lá em Betânia, em Campinas, saída para Valinhos ali, você fez da comunidade El Shaddai, você fez uma palestra sobre o amor de Deus, você falou sobre Isaías 49 para mim, né? Para mim não, mas para todo mundo que estava lá, e isso transformou minha vida. Para mim, tudo bem, só contei essa história, porque aquilo foi muito marcante para mim, né? Fomos embora, fomos tomar o nosso café lá, eu e o Luiz. E na semana seguinte, voltei de novo a Campinas para fazer mais uma sessão. Aí a psicóloga, que era uma pessoa maravilhosa, falou: Márcio, você não sabe o que você aprontou. Eu já fiquei com medo, né? Falei: nossa, que eu aprontei? Que besteira que eu fiz? Falou: o Fábio estava passando por um período de depressão e você, ao lembrá-lo que dessa palestra que ele fez, de falar do amor de Deus que transformou a sua vida, aquilo deu, né, o reanimou para ele voltar a viver o sentido dele. Já não era mais procurar, era viver. E nesse momento, para mim também funcionou como reativar, reviver o meu sentido. Então, pode ser que nesse momento, como a Marlon falou, né, quando você tem pessoas que dependem de você. Hoje, né, eu fui para o outro lado do mundo, hoje eu falo assim, a minha maior missão são meus filhos. Então,
no momento certo, você vai encontrar esse sentido. No momento certo, você vai viver esse sentido na vida, esse propósito. Mas tudo só vai acontecer, acho que a palavra-chave que o Luiz falou muito pra gente aqui é autenticidade. Desde que você se abra, por isso que eu gostava muito dessa experiência do espelho. Desde que você se abra a olhar aquilo de belo que está dentro de você, aquilo que é o seu chamado. Por exemplo, eu gosto muito de lidar com pessoas. Por isso que eu sempre fui para o lado da liderança no mundo empresarial. Eu sempre gostei de cuidar das pessoas. Mas eu sempre falei para o Luiz, Luiz, eu não me vejo fazendo uma faculdade de psicologia. Eu fui fazer engenharia. O Rafa, né, empresário do ramo de software, também totalmente técnico, e hoje está cuidando de almas aqui também. Então as coisas podem acontecer do jeito que às vezes a gente nem imagina. A Madre Teresa encontrou o sentido dela a hora que ela saiu dos portões. Então, a gente tem como encontrar, e começa por isso, na minha visão. O primeiro passo é estar aberto. O segundo passo é contar com pessoas, fazer essa pergunta para o seu melhor amigo, que vai falar para você. Por que você é meu amigo? E o terceiro, né, olhar para esse espelho e ter essa consciência, essa questão da inteligência que o Luiz falou. É uma decisão inteligente de fazer isso daí. O que você acha disso tudo, Rafa? Cara, eu acho tudo maravilhoso, né? Tudo que você botou é uma história linda. Essa de iniciar com 13 anos e a pessoa reaparecer, e daí você, uma pessoa que te mudou a tua vida, você mudar a vida dela em outro momento. Olha que interessante isso. Isso me faz lembrar muito do eu, até aproveitando já o gancho da pergunta do Marlon, que eu tenho para mim, sempre tive a questão espiritual, né? E, e há um tempo atrás eu comecei a seguir um grande player do mercado, que ele sempre te coloca como o seguinte, Deus, família e trabalho. E eu tenho para mim hoje que eu tenho um item a mais. Eu ponho Deus, eu, família e trabalho. Por quê? Porque eu acredito que se a pessoa estiver pronta, primeiro, aí buscando a autenticidade, buscando o ser eu, ela buscando autoconhecimento, buscando saúde mental, saúde física, e se um dia precisar cuidar das pessoas, geralmente da família, das pessoas que estão perto, você vai estar preparado. Não adianta você estar fraco, por exemplo, de corpo e ter que cuidar de um familiar, por exemplo. A pessoa vai estar sem saúde e você também. Hoje, as pessoas que dependem de mim, na verdade, hoje, é minha filha e provavelmente meu filho quando chegar, que vai chegar ao final do mês. Ou seja, eu estou me preparando agora, como pessoa, para poder tratar dos meus dependentes. Acho que é essa visão que a gente tem que ter primeiro nós, para depois cuidar da família, né? E depois cuidar do trabalho. Nunca colocar o trabalho na frente da família e nem na frente de você, muito menos na frente de Deus. Há momentos que podem acontecer, porém, momentos temporários, nunca permanentes. O momento que você entender que é primeiro Deus, você, família e trabalho, a tua vida com certeza vai tornar já vai começar a ter muito mais sentido, porque você vai estar vivendo para você, sempre pensando no melhor para você e ajudando os outros. Quando eu vou ajudar a pessoa a dar os primeiros passos, né? Eu falo assim, a pessoa tem que biopsico, sócio-espiritual, né? Tudo biológico, né? Quase que teria que ser a pessoa ir e falar qual que seria o meu peso ideal. Porque isso só depende de mim, ninguém vai poder fazer isso por mim. Eu como o que eu preciso comer, o que eu gosto de comer. Então, eu estou sendo criança nessa parte. Entendeu? Tempo de oração. A pessoa sem oração é um carro que está prontinho, ali só está sem combustível. Para onde vai esse carro? Entende? Aí o exercício, né? Se eu uma caminhada, uma bicicleta, mas eu tenho que fazer. Eu dou os exemplos antes né, na época dos nossos pais, para tomar um café, meu Deus, né? Colocar no terreiro, rodar para lá e para cá, e moer, e buscar água aí para fazer um café.
Hoje a gente toma um café, né, nesse café, né, esquenta o leite, pega direto já, né, antes ela tinha que tirar da vaca, agora pega a caixinha, menos de 1 minuto, senão fica muito quente, 1 minuto e meio, 2 minutos você já tomou o seu café com leite, né? Então hoje a gente vai ter que andar, vai ter que se movimentar. Entende? E esse movimentar físico. Acho que deu uma pequena Um pausa no travadinho. áudio dele. O meu está Isso. travado? Você está me ouvindo? Voltou. Agora voltou. Você parou na palavra físico. Então, vamos tentar ver se eu volto, né? Quando você começa a se mexer, né, no físico, você começa a pôr a vida em movimento, sabe? Eu tenho um amigo meu, é amigo mesmo, mas há muito tempo eu não falo com ele. Meu Deus, isso é um pecado para o sentido da vida, né? Poxa, você é meu amigo, então, se eu não vou conversar com meu amigo, eu acabo conversando com os inimigos, né? Se eu não tenho tempo para falar das coisas com quem eu gosto, eu acabo falando com quem não gosta, e quem não gosta não vai me dar a resposta que eu precisava ouvir, né? Porque, entende? Então, questão de dormir no horário, levantar no horário, essas são questões assim que ninguém vai decidir por nós, sabe? Fazer coisas novas, sabe? Estar em algum lugar novo por algum motivo. Então, são coisas que vão nos ajudar, né? Quando eu trabalho em terapia, e eu acho muito forte trabalhar isso, a pessoa entender, né, as questões ideológicas que estão em volta da nossa vida, sabe? As questões ideológicas, sabe? As universidades, tudo que a gente aprendeu lá, a gente aprendeu, né, o que eles ensinam lá para a gente. Eu hoje que sou um cientista, né, agora com a graça de Deus concluí a tese de doutorado, se eu fosse aqui no Brasil, eu não falaria da minha tese. Aqui eles pagam para você fazer ideologia. Eu tive que ir para a Argentina. Tá? Aí a mídia, então, nós temos uma TV Globo que é estatal. As pessoas não sabem que é estatal. Que o governo paga para eles falar o que tem que ser falado. E as novelas, que é uma terapia gigante. E na religião, aí entra a questão de teologia de libertação, dentro da questão do... Quando se fala de questão de protestante, né, que tem várias, né, tem um que é legal, o outro que já não é tanto, e aí é um monte, né, tem tudo quanto é jeito. Né? Então, a gente vai ter que tomar uma decisão de agir pela inteligência, focado na consciência de imortalidade, aquilo que eu tenho, a minha missão, eu nasci para isso. E isso que eu nasci, eu vou pôr no mundo. Vai ser provado no mundo, mas aquilo que é verdadeiro. Senão eu vou estar colocando algo falso, eu vou estar andando numa rua sem saída. Sabe? Quando o Rafa fala de amar a Deus, amar a mim, a minha família, nessa ordem, não tem nada de... É tão claro isso, né? Que o mandamento é amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como... A ti mesmo. Um exemplo maravilhoso, né, que para fechar essa parte, quando a gente entra no avião, né, e eles falam, né, se acontecer alguma coisa, você pega a máscara, primeiro põe a sua, depois ajude alguém ao lado. Mas se você for ajudar alguém e você acabar desmaiando, nem você nem o outro. Então, eu tenho uma família para cuidar, eu tenho. Primeiro, deixa eu pôr minha máscara. Então, eu tenho que cumprir a minha missão pessoal para que essas pessoas sejam eles. Porque se eu viver disfarçado, não vai dar sentido para eles, porque não é autêntico, é um papel. E como exercer um papel não é a gente. Não é o original, é o autêntico. Ok? Maravilhoso. Nossa, perfeito. Maravilhoso mesmo. Só lembrar o pessoal que está conosco aqui, né? Nós estamos falando sobre encontrar o sentido da nossa vida, essa busca pelo sentido. A gente estava fazendo isso com base no livro do Viktor Frankl, que é Em Busca do Sentido. E se alguém tiver alguma pergunta, tanto para fazer agora ou se quiser depois também mandar no direct para a gente, fiquem à vontade que nós vamos ter o maior prazer de responder, porque esse é um assunto que não acaba. Tá? Esse é um assunto que não se esgota. Mas pensar muito nessa questão da autenticidade, desse cuidar de si. Então, assim,
nesse primeiro momento, você tem que ser a pessoa mais importante para você. Porque se você ama alguém de verdade e você quer cuidar desse alguém de verdade, você tem que cuidar de si. Você tem que, não tem como eu preencher algo se eu estou vazio. Uma garrafa vazia não enche um copo d'água de ninguém. Não mata a sede de ninguém. Então, acho que a primeira parte da busca é eu me preencher. Por isso que eu falo que eu sou apaixonado por o exercício do espelho, né? E se você, né, que nos ouve, seja agora ou no futuro, né, fala assim, olha, estou passando por uma situação assim muito difícil. Tem saída, né? Existe muito um propósito. Eu sou encantado por essa experiência do Franco, que conseguiu sobreviver a essas atrocidades, né? A gente deu vários exemplos aqui, né, dele ter escapado do trem que ia levar todo mundo para a câmara de gás, dele ter suportado lá carregar peso dias a fio, com a roupa molhada na neve, com os pés gelados, com pessoas ali que estavam perdendo os dedos. Que a gente sabe o que acontece com quem caminha na neve, a gente ouve muitas histórias do pessoal que vai escalar montanhas, e ainda assim, ele escalou. Tem uma outra história dele que a gente acabou não falando, mas ele tinha uma obra quando ele entrou lá, um livro escrito que estava com ele, e o guarda, né, de sacanagem, tirou o livro dele. Eu não me lembro se atirou ao fogo ou se rasgou, mas tirou toda a obra dele. E num primeiro momento parece assim, olha, acabou a vida dele porque acabou com a obra dele. Só que a obra dele estava dentro dele. Ninguém podia tirar isso. Então, quando alguém, né, a gente falou isso um pouquinho lá atrás, quando pessoas tentam falar para você, olha, poxa, você, cara, você não deu para nada, você não serviu. Não, ninguém pode te falar isso. É que o Rafa falou de uma forma maravilhosa, que é, peraí, aquele que tudo pode, não, não fala isso. Aquele que tudo pode não te julga. Pelo contrário, né, aquele que tudo pode te acolhe. Aquele que tudo pode fala. O sentido principal é o amor que ele te dá. Só isso já bastaria. Se a gente fosse capaz de sentir isso, de entender isso, já bastaria. Mas ele ainda nos dá mais. E aí, cada um, no seu jeito, no seu tempo, vai encontrar isso daí. Vai encontrar esse sentido, né? Eu falo que hoje o sentido maior para mim é minha família, minha esposa, meus filhos. Aí a minha segunda missão, que tem a ver com essa. Eu falei, desde criança, desde os 14 anos, né? Um adolescente, eu sempre falei, eu quero cuidar das pessoas. Eu encontrei isso lá. O Rafa descobriu isso numa mesa de cirurgia, né, com pessoas que estavam indo embora. Até acho que, o Rafa, acho que você não contou aqui a questão das palmas, né? Ah, sim, das palmas não. Essa é uma história Bom, maravilhosa, pessoal. é, a história das palmas é a seguinte: como eu fiquei no hospital no período de Covid, eu entrei numa quinta-feira e eu lembro que até o domingo, segunda-feira mais ou menos, haviam muitas palmas. Foi logo no início da Covid. E um dia eu e o meu colega de quarto, que estava muito pior que não conseguia nem levantar o pescoço porque ficava sem ar, a gente perguntou o que são as palmas, né? Eles, quando as pessoas saem recuperadas, recebem alta, a enfermagem, os pessoal que trabalha no hospital, faz um corredor e batem palmas para as pessoas sair, porque ela é uma vitoriosa. E ela disse, olha, não se preocupem que logo vocês terão um corredor de vocês. E isso dá um ânimo. Porém, 3 dias depois, não havíamos ouvido mais nenhuma palma. Aí chamamos ela e disse, o que houve? É porque ninguém mais teve alta. O surto está aumentando. Então, aquilo foi uma coisa que me marcou muito, porque foi um momento que eu olhei para o teto do hospital, e aí sim, eu olhei e pedi para Deus, se eu saindo dessa, eu saindo dessa, eu, eu vou mudar a forma como eu penso e vou fazer o máximo para ajudar as pessoas. Eu sempre desenvolvi sistemas por 20 anos, 25 anos já. De lá para cá, eu comecei a desenvolver pessoas e comecei por mim. E é É isso. uma, é uma história maravilhosa e ela me toca bastante porque a esposa do meu irmão, eu tenho um irmão gêmeo, a esposa, eu estava lá no Japão, ele me ligou
em prantos, porque o médico falou para ele, olha, né, traz seus filhos para cá porque a situação realmente é muito feia. Então eles foram para lá para se despedir dela. E ela saiu, e ela passou por esse corredor de aplausos. Mesmo quando ele mandou a fotografia dela na cadeira de rodas, né, porque esse pessoal normalmente sai na cadeira de roda, com os balões, tudo. E foi uma coisa assim maravilhosa que aconteceu. E isso transforma a vida, né? Transforma de uma forma que não tem como falar, mas que a gente possa aprender com exemplos de quem passou por isso. A gente não precisa passar por algo, eu falei, muito difícil para olhar para dentro de nós e falar, puxa vida, eu tenho uma missão grandiosa, eu tenho algo assim transformador para fazer. E esse algo transformador pode ser você dar um sorriso para alguém que tá na rua, que parou pedir para você um copo d'água na tua casa. Um abraço, uma pessoa que não é abraçada há muito tempo, quanto isso pode transformar. Então, às vezes a gente não precisa se formar como coach, como um terapeuta, como algo grandioso para transformar uma vida. Eu posso transformar uma vida com um simples abraço, com um simples olhar nos olhos e falar, puxa, que legal o trabalho que você fez. Ah, tem pessoas aqui que estão na live aqui que trabalharam comigo, que fizeram esse trabalho maravilhoso lá na Embraer, tô vendo aqui a Vitória, a Sheila, né? Que gostoso que foi ver pessoas assim crescendo. Então, assim, existe uma missão, existe algo maravilhoso dentro de cada um que pode ser levado. Então, encontrar o sentido não é a coisa mais difícil do mundo. Eu acho que essa é uma grande mensagem que a gente tem que dar, né? Precisou Uhum. que alguém passasse pelo que o Frankl passou para nos ensinar que, olha, nós não somos consequência dos acontecimentos. Acho que uma das grandes mensagens que eu gostaria de deixar com essa live, né, se eu como leigo, né, não sou psicólogo como o Luiz, mas se eu como leigo fosse deixar uma mensagem para alguém, o que eu aprendi do Viktor Frankl é que nós não somos consequência dos acontecimentos. Nós somos dotados de uma inteligência que Deus nos deu, de um amor que Deus infundiu em nós, que nos permite realmente escolher aquilo que nós vamos fazer com o que nos aconteceu. Então isso vai para cada um, né? Eu deixo essa mensagem, Sara. Você também não é consequência, você tem uma vida plena pela frente. Porque o que o Luiz falou lá atrás, a festa dos 80 anos, ela é só mais um passo. Quem entrou agora não vai entender o que eu falei da festa aqui, né? No começo nós falamos o seguinte, olha, se você estivesse hoje, né, pedir para que as pessoas se imaginassem, se você estivesse na sua festa de 80 anos e as pessoas fossem discursar sobre a sua vida, o que elas diriam, né? Elas diriam que a sua vida valeu a pena, mas o Luiz trouxe algo maravilhoso, falou assim, olha, esse é só o começo, porque nós temos toda uma eternidade ainda pela frente. Essa vida pode ser maravilhosa, esse propósito, esse encontrar o propósito pode ser um passeio, né, Luiz? É uma caminhada, pode ser uma caminhada gostosa. E, e a gente não tem outra saída, sabe? É quando ele fala, ele encontrei lá as pessoas que eram entre santos e porcos. Então, poxa, né, aquela turma brigando para viver, né, querendo viver, querendo sobreviver, e aí ele aparece lá no meio, né, as Edith Stiles, o Maximiliano Mariakov, né, que tava, ele vê um pai de família que está para ser assassinado e eles, não, deixa ele está chorando, ele tem família, eu vou no lugar dele. Então, olha, é um outro lado. E eu acho que essa grandeza de olhar para o outro lado, é olhar para cá, é olhar para dentro, a gente só vai contribuir de verdade com o mundo sendo a gente. Qualquer outra coisa que não seja autêntico atrapalha. Atrapalha, entra naquela questão da comparação lá, é a caneta reclamando que não controla o ar, ou o controle do ar reclamando que não escreve, não. É difícil, tem que pagar. Olha, é mais difícil se não for autêntico.
É muito difícil não ser a gente. Sabe? E aí, por isso que eu falei que a gente tem que sair de toda aquela questão das ideologias, porque senão a gente está vendo a nós, seres eternos, né, criados em imagem e semelhança de Deus, podemos dizer assim, a gente vai estar olhando vendo tudo isso como alienação ou como neurose, tá vendo? Mas aí é uma visão de 1500 para cá. Não, mas o mundo não começou em 1500. Entende? Por isso que, voltando para a autenticidade, nós somos a vida, né, que nos questiona, né? Não é o que eu quero da vida, é o que a vida quer de mim. E eu não tenho outra alternativa sadia a não ser eu, de verdade. Pagar o preço, pagar para ver. Entende? Então, é seríssimo tudo isso, mas não, senão eu vou andar numa rua sem saída. Não é eu que Perfeito. questiono, não é o que eu quero da vida. É a vida que me questiona. É o que ela está perguntando. O que a vida quer de mim? E sempre são coisas grandes. E ainda a gente dá conta de fazer. Sabe? Não é que a questão que é grande dar conta de fazer. O parafuso certo no lugar certo, sabe? Ele resolve, sabe? Então, se você tiver com um pneu ali faltando os parafusos ali, você pode olhar para o mundo inteiro, olhar para um barco, um navio, você fala, pois não, mas não vai me resolver, eu preciso daquele parafuso. Né? É isso. Tá? Essa engrenagem, né, humana, nós somos extraordinários. Né? Parece que está falando de coisa muito grande, é muito longe. Não, não é. Nós precisamos ser nós. Tá? É isso, ser autêntico. O que é a vida, não é o que eu quero da vida, o que a vida quer de mim. E é isso que eu vou fazer. Para quem é da parte espiritual, você pode falar o que é que Deus quer de mim. E é isso que eu vou fazer. E, de forma geral, o que a vida quer de mim. O que eu quero dela? Eu quero só uma fresca. Mas o que ela quer de mim? E muito lindo tudo isso. E você, Rafa, né, se fosse deixar uma mensagem de tudo que você vivenciou, do que você aprendeu com esse livro, né, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, que mensagem você deixaria? Pela história, eu acredito que assim, que a disposição que para se queixar é muito maior do que a vontade de encontrar soluções. A energia que você vai gastar é a mesma. Então, é buscar soluções dentro de você, primeiro se encontrando, para depois transmitir aos outras pessoas e fazer o teu máximo para isso, é o maior sentido que você pode fazer. Você tem que transbordar o amor que você tem, transmitir a energia que você tem de forma positiva e saudável para quem está perto de você. Acho que para mim isso que é o mais importante e é muito que o Vitor até hoje ensina com o livro, né? Encontrar um sentido para isso e principalmente você primeiro, para depois os outros. Maravilhoso isso. Bom, eu tô vendo aqui, a gente tinha planejado um bate-papo de 1 hora, e quando nós conversamos, falou, gente, 1 hora é difícil falar desse assunto, porque ele é muito maravilhoso, ele é muito encantador esse assunto de se falar sobre o sentido, porque ele mexe demais com a gente. Ele é muito transformador, né? O Marlon fez um comentário aqui muito legal, eu queria agradecer ao Marlon, que ele falou assim, olha, o Fábio transformou minha vida e depois eu transformei a vida dele, né? Mas hoje, né, o Franco transformou as nossas vidas aqui também. Quantas outras vidas têm sido transformadas e às vezes as pessoas nem sequer sabem, né? Do que quem foi Viktor Frankl. Tem um outro autor que eu gosto muito, que é o Simon Sinek. Ele fala muito Uhum. sobre encontrar né? Comece pelo porquê, né? Por isso que eu até comentei, ele não chegou a citar o Viktor, mas tem muito de Viktor Frankl na obra dele, na obra do Simon. Então, eu falo que assim, o sentido é para todo mundo. Eu acho que esse é o ponto, né? Se eu fosse deixar minha mensagem final há um sentido para você, há um sentido em tudo e ele está mais próximo do que você imagina, né? Ele Bem vai próximo, fazer né? Bem bem próximo. próximo, entendeu? E que cada um de nós possa fazer essa busca pelo sentido, fazer dessa busca um passeio, fazer uma viagem gostosa,
aproveitar a paisagem enquanto você está buscando, dando espaço para a sua autenticidade. Porque o Luiz falou um negócio maravilhoso aqui, assim, você é único. Né? Eu até lembrei de uma história. Essa semana aqui nós tivemos a troca de faixa do judô. As crianças e alguns adultos foram promovidos e nós tínhamos vários professores lá, um de alta graduação, sexto dan, outros primeiro, segundo dan lá. Tinha até um coronel do exército. Todo mundo fez, né, alguns convidados que fizeram discursos lá e falaram muito sobre judô, sobre cidadania, sobre os valores do judô. E eu sou suspeito para falar que sou apaixonado por isso, né? E quando chegou a minha vez de falar, eu fui falar para as crianças sobre o Pequeno Príncipe. Não fui mais falar de judô porque eles já tinham ouvido falar muito sobre o judô. Aí a mensagem que eu quis dar para aquelas crianças foi contar a história da Rosa, né? O que Uhum. tornou né? Por que que aquela rosa era tão especial para o Pequeno Príncipe? Ela era única para ele, porque todo aquele tempo que ele investiu, né? Foi o tempo que você gastou com aquela pessoa que a tornou tão especial. Então eu estou trazendo essa história aqui para finalizar aqui para falar para vocês, olha, existem pessoas investindo tempo em vocês. O melhor amigo é aquele que vai contar para você sobre por que é seu amigo. Assim, permita-se, né? Abra, né? Que cada um possa se abrir e aceitar isso daí. E que você também possa fazer isso para outros, mostrar o quão especiais eles são únicos, verdadeiramente. Né? Então eu finalizo com isso daqui e mais uma vez, né? A gente olha que benção, a gente já está com 1 hora e 40 minutos aqui desse bate-papo gostoso, né? Ficar esse convite aqui para quem está aqui, ou seja ouvindo agora ao vivo ou vai ouvir depois nos nossos canais, tanto no YouTube quanto no Instagram, Facebook, que entre em contato aqui com o Rafa, vai encontrar o Rafa no como que é, Rafa? O O seu Rafa Instagram Lanza? O e Rafa Lanza. o Rafa Lanza e o do Luiz tá como Doutor, underline, Luiz Ferraz. maravilha, tá? E o meu tá Doutor, underline, como Luiz Ferraz. Doutor Underline Luiz Ferraz. O meu tá como Márcio Underline Ferraresso. Então, qualquer coisa, pessoal, fiquem à vontade, adicionem o Luiz, adicionem o Rafa aí. Entrem em contato que a gente vai ter o maior prazer de responder e falar sobre esse assunto que é cativante para nós. E Com com certeza. certeza para vocês, né? E desejando a todos aí que vocês realmente encontrem esse sentido da vida de cada um. E mais do que isso, né? Que coloque esse sentido a serviço de alguém. Seja do seu filho, da sua filha, da sua esposa, do seu namorado, do seu esposo, quem for, daquilo que te preenche o coração, daquele que é o seu porquê. E que a vida possa premiar vocês com muitos melhores amigos que vão falar para você por que eles são seus amigos. Agradeço o pessoal que esteve com a gente aqui desde o começo. Foi um prazer estar com vocês aqui. Luiz. Eu quero agradecer, né, o pessoal que estava aí com a gente. A questão principal, né, o que eu quero da vida e o que a vida quer de mim. Muita atenção nisso. E do Frankl, né? E ele fala também, se você ainda não encontrou o sentido da sua vida, né, não encontrou ainda a sua missão, agora você já tem uma, encontrá-la. Tá bom? Pode mandar mensagem no direct lá, se quiserem. Eu tenho alguns testes muito simplesinhos que ajudam a encontrar o sentido da vida, sabe? Estou à disposição, tá bom, galera? Então, agradeço mesmo de coração, agradeço o Márcio, tá, por essa oportunidade. Rafa, valeu mesmo, obrigado. Então, é isso Agradeço, aí. Luiz, agradeço, Márcio, pelo convite, pela iniciativa de proporcionar essa live. Agradeço a todos que participaram desde o início e estão conosco até agora. E acredito, pessoal, que podem chamar também, né, via direct, que o que eu vou transmitir para vocês nada mais é que amor. Né? É amor, então sintam-se amados, sejam amados por você e pelos outros. Valeu. Muito obrigado. E foi um grande prazer. Não desistam de vocês. Assim como diz a nossa mentora, a Tati, fala quando alguém
pergunta para ela Uhum. por que que ela insiste tanto, ela fala assim, olha, porque eu não desisto de mim. Então, Perfeito. que a cada dia você possa lutar e fazer valer a pena. Que vocês possam ter todos uma festa de 80 anos extraordinária. Ah, e nos convidem, por favor. Gente, Legal. uma ótima noite, que Deus Valeu. abençoe a todos. Um grande abraço. Tudo de bom para vocês. Boa noite, abraço. Obrigado, Rafa. Obrigado, Fique com Valeu. Cris. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.